Meus queridos, tudo bem com vocês? Peço aí perdão. Ontem eu não consegui gravar, os meus vídeos, eu tive uns contratempos. Não consegui soltar os 2 vídeos de ontem, mas hoje eu espero aí compensar, gravando alguns vídeos a mais durante o dia. Vamos ao nosso estudo, a primeira carta de João. Eu sou o pastor Ramon, aqui da Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu. E se você não viu ainda, os vídeos anteriores, volta lá, tem uma playlist na página da nossa igreja ali no YouTube, que chama Primeira Carta de João. E aí você verá todos os estudos até esse momento. Hoje, nós já estamos no capítulo 3, dos versos 17 até o verso 21, que diz assim: Ora, aquele que possuir recurso deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos guie aí em mais esse momento de estudo da palavra. Irmãos, então anteriormente nós vimos a respeito como João mostra a natureza do amor, essa ideia do amor que se demonstra em atitudes, muito mais que um mero sentimento, como o mundo quer fazer parecer hoje. O amor bíblico, ele é atitude. E ali nós vimos 2 exemplos, 2 contrastes muito grandes: o ódio de Caim e o amor de Jesus Cristo, ambos demonstrados em atitudes. Caim, o ódio de Caim traz a morte do seu irmão, e o amor de Cristo, até as últimas consequências, de forma prática, exemplificada na cruz, ele traz ali a vida a todos aqueles que nele creem. Tendo com base nisso, os crentes, então, eles precisam estar prontos para dar a vida pelos irmãos. Nós precisamos viver esse amor de forma prática. Entretanto, tem muitas maneiras de se fazer isso. Há muitas maneiras de você entregar a vida ao seu irmão. O amor que a Bíblia determina para os cristãos, para que eles tenham entre si, é primariamente tratar uns aos outros de acordo com os preceitos da lei. Nós vimos que o amor cumpre a lei. E há preceitos na lei em relação ao nosso relacionamento com o próximo. João está trazendo para nós aqui grandes implicações do 6º mandamento. O 6º mandamento, não matarás. E às vezes as pessoas acham que aquele mandamento ele é um mandamento meramente negativo, que ele está proibindo que você puxe o gatilho e mate seu irmão. Mas ele vai muito além disso. Esse mandamento, ele não é só um mandamento que proíbe o assassinato, mas ele exige também que nós cuidemos da vida, que nós protejamos a vida um dos outros. Então, guardar a vida do nosso irmão é um dever, incluindo fisicamente. Por isso que eu sou contra esses esportes de luta. Se você faz, não vou te pôr peso nisso, mas eu não vejo com bons olhos. Eu acho que nós somos chamados a guardar a integridade física dos nossos irmãos, e hoje nós vamos ver que este socorro, este amor que chama guardar a vida do irmão, ele inclui todas as áreas, tudo. É necessário que nós sejamos atentos e prontos para socorrer os nossos irmãos. Vamos para algumas notas nesse verso? Perdão. Olha como João, ele começa propondo um teste muito prático para o amor. Verso 17 diz assim: Ora, aquele que possuir recurso deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha que teste interessante. Se eu não pratico o amor, como que eu posso dizer que eu conheço o amor de Deus? Esse amor que foi tão grande a ponto que foi a última consequência, morreu por mim. Como que eu posso dizer que eu conheço o amor ou que eu permaneço no amor se eu não amo, se eu não pratico esse amor verdadeiro? E olha,
Na época que João escreve, meus irmãos, a necessidade, passar necessidade, era um fato na igreja primitiva. Porque ali, a qualquer momento, você podia perder tudo. De uma hora para outra, você podia perder tudo. O cristão, ele era, às vezes, denunciado e as autoridades vinham e tomavam suas posses, e eram levados presos. Então, necessidade era algo que a igreja primitiva soube na pele, conheceu muito bem. E João agora está dizendo para nós, olha, é dever daqueles que são mais abastados, a quem Deus abençoa com recursos deste mundo, é dever destes cuidar dos irmãos mais pobres. Que interessante, né? Você vê, cristão não espera do governo, né? Cristão, ele cuida dos irmãos. A igreja, ela não, é um grande centro de amor. Ela não espera o assistencialismo do governo, mas o ideal era que os próprios irmãos cuidassem de si mesmos, né? Cuidassem uns dos outros. O que João está dizendo para nós é que fechar o coração para ajudar o necessitado é praticamente uma declaração de incredulidade. Quem não pratica esse amor, quem vê o outro passando necessidade e não ajuda, tendo condições para isso, literalmente está passando o recibo de não crente. Essa pessoa não conhece o amor de Deus. Essa pessoa não sabe aquele que veio para socorrer o órfão e a viúva. Ele não conhece. E aí, meus irmãos, fica a nossa pergunta, né? Como é que tem sido a nossa relação com os necessitados? Você que faz parte de uma igreja, você conhece a necessidade ali, algum irmão que talvez precisa de alguma coisa que você pode suprir, mas você fica deixando talvez para a igreja suprir com cestas básicas ou outras formas de assistencialismo. Olha, a Bíblia chama você a fazer isso. Ela põe a responsabilidade em você. Você precisa pôr a mão no bolso, você precisa ajudar, você não deve esperar que o outro faça, mas praticar o amor que a Escritura nos chama. E isso traz várias implicações. João vai mostrar para nós aqui algumas implicações desse amor prático. Olha o verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Nota, ele não está dizendo aqui que é possível amar só de palavras. Pelo contrário, ele repudia isso. Ele fala que não tem como. Qualquer tentativa de amar por palavra apenas é fracasso. Amor só por palavra não existe. Isso é conversa fiada. Essas declarações, isso é conversa fiada. Amor bíblico se manifesta em atos, em atitudes. Lógico, nós podemos nos confortar com palavras, nós sim precisamos ter palavras amorosas, palavras doces com os nossos irmãos, mas eu preciso ficar sempre atento à prática, porque o discurso do amor, ele pode encobrir talvez uma falta de atitude, e não pode ser assim. Nós somos chamados a termos atitudes. E aí, para mostrar os benefícios desse amor, João apresenta dois benefícios, né? Olha que interessante. Primeiro, ele apresenta que esse amor prático ele traz para nós certeza de salvação. Olha o verso 19. E nisto conheceremos que somos da verdade. E verdade para João, você vai se lembrar, é o Evangelho, porque ele está combatendo falsos mestres. Então, capítulo 2, verso 21, capítulo 4, versículo 6, capítulo 5, se eu não me engano, versículo 6 também. Lá, João vai mostrar como que o Evangelho é a verdade. Então, ser da verdade é ser recebido por Deus, que é isso que o Evangelho nos faz. Cristo vem para que os nossos pecados sejam perdoados, nós sejamos recebidos por Deus. Então, ninguém pode ter certeza de salvação se não ama. Olha o peso disso, meus irmãos. Esse amor que não é um sentimento, que é prático, que se revela nas atitudes, ele evidencia a nossa salvação. E se você tem recurso, sabe de alguém que necessita e não auxilia, meu amigo, você tem que duvidar da sua salvação. Olha o peso, né, que João está trazendo. Então, o primeiro benefício do amor prático é esse.
Nós sabemos que estamos na verdade, sabemos que encontramos a salvação em Cristo. E o segundo benefício é que isso nos torna tranquilos diante de Deus. Olha como é que continua o verso 19. Bem como perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Por quê? Porque sabemos que estamos fazendo a vontade de Deus. Deus quer que amemos os nossos irmãos. E quando fazemos isso, estamos fazendo o que Deus quer, então nosso coração está tranquilo. Nós provamos que somos de Deus agindo assim. Nota, não é que João está pregando uma salvação pelas obras, mas ele está mostrando que a certeza da salvação vem por meio dessas obras, ou seja, somos salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie, mas nós somos salvos para as boas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Então, fazer isto nos traz a consciência de que estamos bem com Deus. Olha como é que ele fala de consciência no verso 20, né? Pois se o nosso coração nos acusar, e o coração aqui é esse centro de controle, né? A nossa consciência, o nosso entendimento como ser, é o que comanda a nossa vida. Lembra que João está falando para crentes, ele está falando para pessoas que ele acredita serem ungidas pelo Espírito Santo e estão aptas para entender. Então aqui ele está mostrando isso, esse entendimento. Sem o Espírito Santo, nós não entendemos e enganamos a nós mesmos. Mas agora, quando nós estamos na verdade, quando estamos com o Espírito Santo, nós somos capacitados a compreender. E aí, se o coração, se essa consciência já te condena, se você diz assim, olha, eu sei que eu preciso ajudar, mas eu não ajudo, então não vai ser diferente com Deus. Se você mesmo está se acusando, se a sua consciência te acusa, não vai ser diferente com Deus. Olha como é que continua o verso 20, né? Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ou seja, se minha própria consciência já está me acusando, eu sei que eu devo fazer e não faço, Deus também há de nos acusar no seu tribunal com relação a isso. E aí, meus irmãos, cuidado, viu? Porque às vezes nós temos aquela mania de falar assim, isso aqui é errado, mas Deus perdoa. Bom, eu não tiro a realidade de que Deus perdoa de jeito nenhum. Mas cuidado para não viver deliberadamente em pecado, porque isso é ruim, isso é perigoso. Olha só, se você sabe que é errado e faz, se a sua própria consciência te acusa, Deus também te acusará. Porque Deus conhece plenamente a nossa falta de amor. E como é que Deus encara a forma de amor? Lembra como é que João disse? Como ódio. Só existem duas pessoas no mundo, os que amam e os que odeiam. De qual você faz parte? Dos que ama ou os que odeia? Porque o juízo vai ser severo com aqueles que odeiam. Então, meus irmãos, olha, essa mensagem ela nos chama a nos arrepender enquanto há tempo. Se a sua consciência está te acusando, se você sabe o que é certo e não está fazendo, faça. Porque arrependa-se enquanto há tempo. Deus está nos chamando. E aí, João continua mostrando um benefício, né, dessa prática do amor, da fé prática. Olha o verso 21. Amados, se o coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Só que aqui também mora um perigo, porque João já falou para nós do auto-engano, né? Andar nas trevas é ser cego. Ele já falou isso conosco. Então, é perigoso pode acontecer de uma pessoa estar andando nas trevas e o coração simplesmente não o acusar. Ele permanecer no erro, isso é extremamente perigoso. Mas aqui, João está se dirigindo muito diretamente aos crentes, e crentes que ele crê que praticam esse amor. Então, o verdadeiro crente pratica esse amor. O auto-engano é não praticar o amor e não ser acusado pela consciência. Por exemplo, se você ouvir essa mensagem aqui, e você tem condições de realizar o que está sendo pedido aqui,
e seu coração simplesmente não falar nada com você, cuidado. Você pode estar enganando a si mesmo. Arrependa-se, volte ao Evangelho e peça ao Senhor para que te dê essa confiança. Porque se o coração não acusa, porque eu realmente faço o que precisa ser feito, aí você tem confiança. Aí é benefício da fé. Quando você faz o que precisa fazer, você pode se chegar confiantemente diante de Deus como um servo aprovado e que faz bem aquilo que o seu Senhor manda. João tem em mente aqui então o acesso a Deus pela oração, provavelmente. Ele fala, olha, você consegue chegar confiantemente a Deus em oração. Olha só que benefício. O benefício do amor verdadeiro é se achegar confiantemente a Deus em oração. Mas isso aí nós vamos falar na nossa próxima mensagem, né? Por enquanto, deixa eu terminar com algumas aplicações práticas desses versos. Olha, pela falta de amor, não somos condenados apenas pela consciência, mas também pelo tribunal de Deus. A consciência às vezes pode até falhar, mas o tribunal de Deus, esse não fala. O verdadeiro crente, ele dá bom testemunho diante de Deus. Ele faz aquilo que Deus exige. E aí eu te pergunto, você conhece algum irmão necessitado? Ou vou reformular. Você conhece a necessidade dos seus irmãos? Eu estou falando a você que faz parte da igreja, seja ela qual for. A você, pastor, que me ouve. Você conhece as necessidades dos seus irmãos? Você já perguntou para eles? Chegou para os seus irmãos? Lembra que ser indiferente aos irmãos é a mesma coisa que ódio. Então você já chegou? Tem algum irmão na igreja que você olha assim e fala, rapaz, eu nunca conversei com aquele. Cuidado, isso é indiferença. Chega lá, pergunta. Você já colocou a mão no bolso para ajudar um irmão? Eu não digo aqui entrar na frente de uma bala, tomar uma facada. Não, é só colocar a mão no bolso e ajudar alguém. Você já fez isso? Meus irmãos, às vezes quando nós perguntamos essas coisas a nós mesmos, nós percebemos que estamos em falha. E aí é a hora da consciência nos acusar, ou se tivermos no auto-engano, permanecemos no erro, que é muito perigoso. Minha segunda aplicação, eu sou responsável, você é responsável por amar ao próximo. Então pergunte a si mesmo nesse momento, eu amo de fato? As minhas obras testificam que eu sou filho de Deus? As minhas atitudes, o amor que eu professo, ele se manifesta mesmo em atos de misericórdia aos meus irmãos? Ou será que eu tenho esperado que a igreja realize essas obras? Será que eu tenho esperado que o Estado socorra e eu mesmo estou ficando quieto? Qual foi a última vez que eu perguntei a um irmão, querido, você precisa de alguma coisa? Qual foi a última vez que você fez isso? Chegou despretensiosamente, abraçou seu irmão e falou, querido, eu estou aqui, eu queria perguntar assim, como é que está a sua vida? Você precisa de alguma coisa? Conta comigo, eu estou aqui para te ajudar. E por último, irmãos, fica fato, esse texto ele apresenta para nós uma aplicação maravilhosa de que o amor é o remédio para todos os males da igreja. O amor é o remédio para as incertezas, para as angústias, para as inseguranças, para a falta de coragem de ir a Deus diante de oração. Você já pensou que talvez você tenha dificuldades de orar porque falta confiança para você se chegar a Deus? Porque você olha para a sua vida, meio que talvez você não queira meditar sobre isso, mas inconscientemente você olha para a sua vida e você tem medo de chegar diante de Deus de oração, porque você sabe que está errado. Querido, faça um teste, ame de forma verdadeira e veja se a sua vida não vai mudar. E não sou eu que estou te fazendo essa promessa, que está dizendo isso é a palavra de Deus. Ame verdadeiramente, procure, auxilie seus irmãos e veja que a sua vida vai se mudar. E por último, eu queria deixar marcado esse elo entre uma ligação muito íntima entre fé e obediência. E aí fica a pergunta, querido, você já resolveu os seus problemas em relação ao amor? Tem alguém na igreja que talvez você não converse,
ou que talvez seja, que em algum momento vocês aí tiveram alguma discussão, olha, essa palavra aqui é para você. Resolva seus problemas. Vá diante daquele que te ofendeu ou aquele a quem você ofendeu. Peça perdão, porque ninguém pode dizer eu sou salvo se odeia o irmão, se não tem amor. Então, se você está nessa situação, ajoelhe diante de Deus, ore, peça a Ele discernimento e vá consertar a sua vida. Fé e obediência andam juntas. E hoje, o Deus da sua fé te chama a amar o próximo. Que Deus nos abençoe e até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.